Boa tarde, Nonato. Boa tarde. Está vendo aqui mulheres junto a esse tipo de ação criminosa, quando poderiam estar buscando algo de proveito na vida, na verdade, Julião? É verdade. A mulher tem essa capacidade de trazer um rumo bom pra gente, né? É verdade. Que pena que isso não está acontecendo sempre. Até amanhã. Até mais. Boa tarde. Imagine você ir dormir todas as noites com o risco de a casa em que mora ir literalmente água abaixo, pondo em risco a vida de crianças, enfermos e idosos. Pois é esse o drama que moradores de uma comunidade aqui da capital estão passando. A questão é ainda mais grave, sabe por quê? Porque uma obra pública é que estaria colocando em risco as pessoas. A repórter Luciana Lemos foi ao local, ouviu os moradores e a gente acompanha agora. Moradores do bairro Pio 12 chamaram nossa equipe de reportagem para falar sobre uma problemática que vem causando muitos transtornos aqui para eles. Nós estamos no cruzamento das ruas Cruz Abreu com a conhecida Rua do Trilho. Veja só a situação em que os moradores estão tendo que conviver diariamente. Inicialmente foi feita uma obra aqui, um buraco, foi feito por uma retroescavadeira, mas logo depois que essa obra foi iniciada, as fortes chuvas começaram e coincidiu, portanto, para que essa situação ficasse dessa forma como vocês observam nas imagens de Miguel Gomes. Os moradores temem as situações piores porque as casas estão bem próximas a essa área que está desmoronando. Dá para a gente observar que muitas pedras foram colocadas aqui, mas nós vamos conversar inicialmente com os moradores aqui da região para eles relatarem para a gente o que eles estão passando de fato. A senhora mora aqui próximo, conta para a gente como é que tudo começou. Bem, eles começaram a fazer, a obra do VLT, mas começaram a cavar, cavaram e deixaram assim. Semana passada deu uma chuva, fizeram uma gambiarra com um buraco. E deixaram, não, vamos botar só as pedras e pronto, não vai mais ter vazamento, não vai ter mais nada. Aí quando foi a chuva agora de ontem, aconteceu isso tudo e a nossa casa pode desmoronar, porque a Defesa Civil veio e disse que nós tomássemos cuidado. Tem mulher grávida, tem criança pequena, e se a casa da gente cair? Como é que vai ficar? Vai indenizar se a gente perder alguém? Como é que vai ser? Não tem, vai ficar assim, eles não estão nem aí. Porque a gente liga e eles não dão uma resposta, não aparece uma pessoa aqui. Assim é um descaso mesmo, com a gente. Muitas crianças que estão aqui são também idosos. E essa senhora, olha, tá gestante, você mora também aqui próximo? Moro. A minha casa foi uma das que o engenheiro disse que a qualquer momento pode cair. Com a chuva de ontem cedeu a barreira que eles fizeram todinha de areia. E só o que tem é a grade e a calçada. E se chover mais, aí vai a grade, vai a calçada e vai o resto. E é o meu quarto, o quarto meu e dos bebês. Aí eu não sei, ninguém sabe de nada como é que fica. Aí fica desse jeito, esperando só Deus mesmo, contando com a sorte. Eu também está comentando aqui com a nossa equipe. A gente fala com o engenheiro faz mercador, diz que vai resolver, não resolve nada. A gente tá nessa aí, em qualquer momento dá uma chuva grossa mesmo e arria a casa e mora criança, gente idosa, tá entendendo? De dia tá pra gente, e de noite vai dormir, como é que fica? Como é que a gente faz para sair, correr, dormir? Eu disse a ela que eu sou o pai dela. Eu disse a ela que ela não dormisse no quarto de jeito nenhum, fosse dormir na sala, porque a qualquer momento isso aí pode aceder. E cede mesmo. Certo? Ver aqui como é que tá a situação. A situação tá feia. A gente fala com eles estão nem aí, não resolve nada. Eu falei pro engenheiro, não vai arriar não. Eu sou não moro aqui, por isso que o senhor diz isso, que não vai arriar. Se arriar, como é que fica a vida das pessoas que ficam dentro das casas, morrer alguém, Deus me livre. Nós vamos conversar com o seu Fábio. Nós vamos entrar aqui na residência dele porque ele está operado. Seu Fábio, estou vendo aqui a sua situação, Eu até há pouco disse que isso não tem como se locomover com tanta facilidade devido a essa cirurgia. Está complicada a situação de vocês. Com certeza, eu vou ter que abandonar a casa, sair, foi o que a Defesa Civil mandou fazer, porque o VLT... A CEINFRO, o engenheiro faz descaso com relação às pessoas. Não é na casa deles, para eles se preocupar. A gente liga para lá, 7h30 da manhã, eles não... O engenheiro está indo aí, está chegando e não chega aqui. E a Defesa Civil já mandou sair. Eu vou ter que sair da minha casa, porque a casa corre o risco de cair. E com as chuvas que está tendo aí, a qualquer momento pode desabar. É um descaso muito grande, que o Estado tem com relação a gente, com todas as pessoas que estão com as casas comprometidas. Inclusive tem um poste aí na frente, você está vendo que corre o risco de cair, Realmente é complicada a situação dos moradores aqui do bairro Pio 12
e eles esperam por providências antes que algo pior possa acontecer. Olha, em nota, a Secretaria de Infraestrutura informa que os restos de materiais das obras de implantação do ramal Parangaba-Mucuripe do VLT foram arrastados pelas chuvas e provocaram aí os danos no trecho mostrado nessa reportagem. O órgão esclarece que toda a área em execução está sendo monitorada pelas equipes responsáveis e garante que não há riscos causados pela obra à estrutura de casas localizadas na região. Um adolescente com várias passagens por ato infracional e um agente socioeducador que cuida de jovens em conflito com a lei foram flagrados em uma residência com drogas. A repórter Luciana Lemos conta os detalhes como tudo isso aconteceu. O procedimento em flagrante foi encaminhado inicialmente para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Policiais militares que estavam nessa viatura da Força Tática do 22º Batalhão estavam em uma abordagem de rotina e avistaram, ali nas mediações da comunidade de Lagamar, precisamente na Travessa Elisiane, a atitude suspeita de um adolescente que correu após observar esta viatura da Polícia Militar. Os policiais desceram da viatura e foram à procura desse adolescente e encontraram o local onde o adolescente entrou, uma casa abandonada. Para surpresa dos policiais militares, dentro da casa não estava apenas o adolescente de 15 anos de idade, estava também um agente penal socioeducador. O homem foi identificado como Carlos Alberto Bessa Chaves, de 48 anos de idade, que há muito tempo exerce essa função e é coordenador do Instituto Dom Bosco, onde abriga adolescentes em conflito com a lei. Conversando com os policiais militares, o agente socioeducador chegou a repassar a informação que ele teria ido ali para uma investigação, não soube esclarecer muito bem para os policiais militares o que estava fazendo ali. Além do adolescente de 15 anos de idade, do agente socioeducador Carlos Alberto Bessa, a Polícia Militar também encontrou 15 papelotes de cocaína e uma quantidade de dinheiro trocado. Para esse material, o agente socioeducador não comentou nada, muito menos o adolescente. Os dois foram encaminhados aqui para a delegacia especializada. No primeiro momento, o agente socioeducador chegou a mostrar a carteira que identifica o agente socioeducador. Mas os policiais militares disseram que ele teria que ser conduzido, por isso o procedimento foi encaminhado aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Os policiais militares preferiram não gravar entrevista, repassaram todas as informações da nossa equipe de reportagem e disseram inclusive que o agente socioeducador já possui um antecedente criminal com relação à lesão corporal. E o adolescente de 15 anos de idade já possui 3 entradas aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente. Depois que o procedimento for finalizado, o agente socioeducador Carlos Alberto Bessa Chaves, de 48 anos de idade, sairá aqui dessa delegacia especializada e será encaminhado para o 4º Distrito Policial, que é a delegacia da área. Olha, já aqui no programa a gente vai falar sobre violência no Lava Jato. Uma mulher foi executada, ela vinha recebendo ameaças de morte depois que teve um irmão assassinado. E nós temos essa matéria completa para você tomar conhecimento já. Vamos então para a história da mulher que foi morta a tiros em um Lava Jato. A vítima já vinha sofrendo ameaças depois que o irmão foi assassinado há 2 meses. Cruzamento da rua Ildefonso Araújo com a Avenida Francisco Sá, corredor comercial, bairro Carlito Pamplona. Foi por volta da 1h40 da tarde que a Polícia Militar foi acionada exatamente para esse ponto onde nós estamos, porque dentro desse lava-jato, que agora já está inclusive isolado pela polícia, aconteceu um crime de morte. A composição, inclusive, chegou a ouvir os estampidos, já que estava perto do local onde o fato aconteceu. Eu vou conversar com o soldado Alessandro. Soldado, vocês ainda chegaram a ouvir os disparos? Sim, nós estávamos a aproximadamente 2 quadras do local, chegamos a ouvir os 3 disparos, entre 4, mais precisamente acredito que tenha sido 3. Chegamos até próximo aqui ao local e algumas pessoas próximas apontaram para uma moto que saía em direção à Barra do Ceará com 2 indivíduos. Fizemos a busca, entretanto, a moto que foi nos apontado não se tratava da ocorrência, certo? Foi quando chegou outra viatura também no local, já para verificar a condição da vítima, já se encontrava em óbito. Agora, a informação que se tem é que a moça ou trabalhava ou ajudava aí no estabelecimento. Positivo.
Pelos próprios funcionários do estabelecimento, sim. Relativo ao crime em si, o que as pessoas contam? Alguém chegou a presenciar? Houve algum diálogo entre a vítima e os executores? Não, a pessoa que presenciou que não se encontra mais no local, ela informou que chegou 2 rapazes em uma moto, não sabe informar a moto, só informou que estava sem placa, que chegou como fosse um cliente e ela aparentemente já se encontrava sofrendo ameaças há algumas semanas. Aparentemente, qualquer veículo que ela achasse estranho, ela já se defendia da forma que ela achava melhor. Estava assustada? Sim, já se encontrava assustada em muitos casos, em muitos clientes que entravam no estabelecimento, certo? E essa pessoa chegou e simplesmente executou. Alguma informação do porquê desse estado dela? Se existia já algo de conhecimento, que a polícia passou a tomar conhecimento depois do fato? Bom, um dos funcionários do estabelecimento informou que provavelmente, um dos primos, na verdade, chegou no local. Foi o primeiro a chegar no local, um primo dela. Informou que aparentemente pode ter algum envolvimento com o irmão dela, que foi executado há 2 meses atrás, com o envolvimento de uma dívida. Com o que ou com quem? Do que se trata a dívida não foi relatado? Não foi relatado. E ela, a princípio, não teria envolvimento com nada errado? Ou se a morte dela já seria resquício ainda dessa história do irmão? Vocês ainda não têm essa informação? Não temos. A gente agradece a atenção do soldado Alessandro, que gentilmente veio atender na nossa equipe de reportagem. A polícia que ainda está fazendo os levantamentos à espera dos policiais investigadores da divisão de homicídios, que vão aí passar a apurar de maneira mais profunda essas informações que já foram levantadas pela Polícia Militar. Já se tem aí o norte, tem essa questão da morte do irmão executado há cerca de 2 meses por causa de uma dívida. Que dívida era essa? E se a morte da mulher, da irmã, tem a ver também com essa história? É exatamente isso que os policiais da divisão vão passar a investigar a partir de agora. Preliminarmente, ela foi identificada como Ana Karine Guedes, teria entre 38 e 39 anos de idade. Por que a gente fala preliminarmente? Porque ainda não foi apresentado nenhum documento oficial dela para os policiais que estão fazendo o atendimento dessa ocorrência. Esse familiar, parente dela, esse primo, foi que disse, né, que o nome dela seria esse, mas a polícia só realmente coloca no sistema quando é apresentado algum documento oficial, no caso dessa vítima que trabalhava aí nesse lava-jato, ela que recepcionava, né, os veículos que entravam e, segundo o que foi levantado, já vinha assustada há algum tempo. Os veículos que entravam e que ela achava que tinha alguma atitude suspeita, ela já ficava assustada, mas as pessoas que trabalham com ela não sabiam dizer exatamente o porquê. São exatamente esses questionamentos, essas interrogações que a divisão de homicídios, através da investigação, vai passar a responder a partir de agora. Isso referente a esse crime que aconteceu aqui no Carlito Pamplona. Uma dupla da meia volta ataca em bairro da capital e faz mais vítimas. Sabe como e onde eles agem agora? Na reportagem do Abraão Ramos. As câmeras de segurança de um imóvel localizado na rua Santa Clara de Assis, no bairro Messejana, registraram o momento em que as vítimas chegam em uma motocicleta à rua Rio Tinto. As vítimas desembarcam da motocicleta. 2 homens passam caminhando, observam a movimentação e alguns metros mais à frente eles acabam dando meia volta e anunciam o assalto. O condutor da moto sai correndo. O garupeiro, que estava próximo à motocicleta, que ficou parada em meio à rua Rio Tinto, acaba tendo que entregar os objetos pessoais para os 2 criminosos, que em questão de segundos acabaram roubando a motocicleta. Eles embarcam na moto e fogem tranquilamente pelas ruas do bairro Messejana. Mais uma vez, nós vamos acompanhar como essa ação criminosa acabou acontecendo de forma muito rápida. As vítimas chegam em uma moto à rua Rio Tinto, desembarcam, os criminosos passam caminhando, observam a movimentação, logo dão meia volta e anunciam o assalto. O condutor da moto acaba fugindo, mas o garupeiro permanece no local. Ele é obrigado a entregar o capacete e também os objetos pessoais para os bandidos. Bandidos que embarcam na moto e fogem
deixando para trás o prejuízo para o proprietário da motocicleta. A vítima ainda fica no local desolada. O homem fica abalado com o que aconteceu, pois em questão de segundos viu a moto ser roubada por esses bandidos. Bandidos que já ficaram conhecidos aqui na região como bandidos da meia volta, já que eles passam caminhando acima de qualquer suspeita, dão meia volta e anunciam o assalto. Tudo isso aconteceu em plena luz do dia, exatamente neste ponto, em frente ao movimentado terminal do bairro Messejana. Os criminosos vinham exatamente por este ponto que o nosso cinegrafista Rafael Augusto, com o apoio do Alex Silva, está mostrando nos detalhes das imagens. As vítimas, na verdade, acabaram parando com a motocicleta exatamente aqui nesta rua, que é a rua Rio Tinto. Os criminosos vinham caminhando a pé daquele ponto, observaram a movimentação das vítimas aqui neste local, foram até alguns metros, um pouco mais à frente, mas logo deram meia volta e aqui anunciaram o assalto. Embarcaram na motocicleta da vítima e seguiram aqui por este ponto. Nós estamos exibindo essas imagens a fim de contribuir com o trabalho da polícia. Você que está acompanhando o nosso programa, se porventura conseguir identificar estes bandidos, você pode e deve fazer a denúncia anônima através dos números 181 ou 190. Com relação à moto roubada, foi uma moto Twister vermelha, placa HXE 1171, placa de Aracoiaba. Twister vermelha, placa de Aracoiaba, HXE 1171. Você tiver qualquer informação acerca do local em que está essa moto, você também pode e deve contribuir com o trabalho da polícia fazendo a denúncia anônima através dos números 181 ou 190. Vizinhos, amigos, colegas, familiares, por certo, irão reconhecer esses dois bandidos que agiram em plena luz do dia, aqui em frente ao movimentado terminal do bairro Messejana. Ação criminosa que resultou em uma moto roubada. Diante das imagens que nós acabamos de acompanhar, nós vamos conversar com alguns moradores, pessoas que trabalham aqui nessa região. Você que trabalha aqui na região, infelizmente os assaltos estão se tornando constantes aqui. Direto, assalto direto, tá muito perigoso aqui. Aqui na empresa. Isso em qualquer horário? Qualquer horário. Agora com relação ao policiamento, como é a questão do policiamento? Deixa a desejar. O senhor que trabalha aqui também vive sempre em atenção. Ontem roubaram a moto do rapaz e 3 celulares aqui, ó. Quer dizer que além da moto, nós estamos exibindo o vídeo desse roubo da moto. Foram roubados dos ajudantes. 3 celulares. Dos ajudantes. Pessoas que estavam trabalhando aqui também. Que eles entram 6 horas para sair para a rota, né? Aí assim que eles chegaram, que abriu o portão 6 horas para eles ir para a rota, aí os caras pegaram e abordaram eles aí, levaram a moto e 3 celulares. A gente só vê mais o policiamento hoje quando acontece alguma ocorrência. Aí eles passam, já é tarde, já passou o tempo. Tem como nem reaver o objeto perdido. Aí é sem segurança, né? Tem que estar portão trancado direto. A insegurança hoje é grande. Nós acompanhamos os relatos dos trabalhadores aqui desta região que infelizmente acabam por vivenciar ações criminosas como a que nós estamos mostrando nas imagens nessa matéria. Como se não bastasse o roubo da motocicleta que nós acompanhamos, eles ainda roubaram os aparelhos celulares de 3 trabalhadores que estavam aqui neste local aguardando para dar início às atividades. Com isso, o apelo de quem mora ou trabalha aqui nesta região é que de fato haja um reforço no policiamento aqui no entorno do terminal da Messejana e também, se alguém conseguir identificar esses bandidos, que faça a denúncia à polícia para que eles possam ser presos e punidos. A seguir, 11 pessoas são capturadas com várias armas de fogo, drogas e distintivos da polícia da região metropolitana. A tarde desta quarta-feira foi bem movimentada aqui na delegacia do bairro Jurema, o 18º Distrito Policial. Isso porque prisões realizadas pela Polícia Militar de maneira mais precisa, o grupamento Raio, tanto no Parque Potira aqui em Caucaia quanto no Bom Jardim, resultaram na prisão de 10 pessoas e na apreensão de uma menor. O resultado desta operação foram 11 pessoas, ao todo trazidas para a delegacia, foram 10 maiores, entre elas um adolescente, no caso 11. A informação que entre essas pessoas nós temos aí pelo menos 7 mulheres. Fica alerta aí que já a gente conta os detalhes. 4 homens e 7 mulheres. Eles foram capturados com um arsenal, drogas, coletes balísticos e distintivos da Polícia Civil.
O bando estava se preparando para atacar facções criminosas. Entre os presos estão suspeitos de matar e esquartejar vítimas em um município da região metropolitana. A tarde desta quarta-feira foi bem movimentada aqui na delegacia do bairro Jurema, o 18º Distrito Policial. Isso porque prisões realizadas pela Polícia Militar de maneira mais precisa, o grupamento Raio, tanto no Parque Potira aqui em Caucaia quanto no Bom Jardim, resultaram na prisão de 10 pessoas e na apreensão de uma menor. Vários policiais militares estão aqui fazendo a escolta e a guarda dessas pessoas que foram presas. A gente tem muita gente aqui do 12º Batalhão que veio dar apoio à ocorrência do pessoal do grupamento Raio. O resultado desta operação foram 11 pessoas, ao todo trazidas para a delegacia, foram 10 maiores, entre elas um adolescente, no caso 11. A informação que entre essas pessoas nós temos aí pelo menos 7 mulheres. Toda essa história começou a partir de uma denúncia anônima que havia comercialização de drogas e também envolvimento de pessoas armadas ali no Parque Potira. A polícia começou a diligenciar, foi em uma casa ali no Parque Potira, de maneira mais precisa na rua Nossa Senhora de Fátima, e pegou parte da droga e parte das armas. Lá recebeu a informação que haveria mais armamento em uma residência no Bom Jardim. Foram até o Bom Jardim e lá também conseguiram apreender mais armas e também mais droga. A gente tem mais de meio quilo de droga entre cocaína e crack, como a gente vê aí na imagem. E o importante é todo esse arsenal aí que a gente está mostrando para vocês. Nós temos escopeta, pistola, nós temos revólveres, munição, coletes balísticos, como a gente está vendo aí para vocês, e as pessoas que foram presas e a jovem apreendida. Entre as pessoas que foram presas, a gente pode dar destaque a 2 delas. Esse rapaz que vocês estão vendo de camisa azul, ele foi identificado pelo menos até o presente momento apenas pelo apelido. No caso, o apelido dele seria Bananada. Quem seria essa pessoa? Aqui na delegacia, ele em momento algum negou participação no grupo e também chegou a confirmar que teria sido o autor da morte de uma jovem identificada como Ana Patrícia Xavier. A morte dessa moça aconteceu na noite da última segunda-feira. Inclusive, a nossa equipe de reportagem esteve lá com o Denis Barbosa, que mostrou toda a situação em que essa jovem acabou sendo assassinada. Ela estava me chamando. Eu sei, mas você vai falar amanhã, pronto. O desespero que nós acabamos de registrar é de uma familiar, uma mulher que está lamentando a morte da jovem Ana Patrícia de Souza Xavier, 19 anos. Ela foi assassinada aqui no Parque das Nações. Nós estamos na Rua Argentina. Foi este o trecho onde a perícia atuou e os investigadores iniciaram um trabalho. Eles apuram realmente o que pode ter motivado esta morte. A garota Ana, no início de sua vida, apenas 19 anos, foi atingida com tiros na cabeça e no tórax. O crime com característica de execução ainda é misterioso, porque a vítima não teria envolvimento com o mundo do crime, com ações ilícitas. Outra situação que a polícia também conseguiu aí levantar junto ao grupo criminoso preso foi que parte desse material seria de posse de um homem de apelido Ceará, esse que está sem blusa, que você está vendo aí na imagem. Ele seria o proprietário das armas, Ele seria o proprietário das armas. O grupo criminoso faria parte de uma facção criminosa e, segundo o que também foi informado para a nossa equipe de reportagem, o armamento seria exatamente para se proteger de uma facção rival. Exatamente isso. No caso da droga, vejam só como as quadrilhas estão aí trabalhando aqui no estado. A droga seria exatamente para arregimentar dinheiro, para juntar dinheiro, para comprar mais armas. Ou seja, os grupos, as facções criminosas acabam aí realmente por estar cada uma se resguardando cada vez mais com o armamento pesado para poder resguardarem os locais aonde elas querem ter o domínio.
nesse caso aí, eles já estariam se resguardando com armamento pesado, com pistola, com escopeta, de um possível ataque aí de uma facção criminosa rival. Pelo menos é o que está sendo dito aqui na delegacia do bairro Jurema, aqui no município de Caucaia. Uma importante operação feita pelos policiais do grupamento Raio, aí na apreensão de todo esse material que está vendo, principalmente das armas e da droga, e de todas essas pessoas que, segundo o que foi relatado pra gente, todas elas aí são bem perigosas. Inclusive, entre as mulheres, surpreende aí a quantidade de mulheres que acabaram presas, uma delas apreendida, no caso uma adolescente. Existe a informação que das mulheres, pelo menos uma delas está utilizando uma tornozeleira eletrônica. O delegado está ouvindo o grupo, a ocorrência chegou aqui já no final da tarde, ele começou a ouvir o grupo inteiro, uma por uma, essas pessoas, para saber qual é o envolvimento de cada um aí nessa quadrilha, qual era o papel de cada um em toda essa história. O Tenente Rocha, ele é o coordenador do Raio aqui na região do município de Caucaia. Tenente, é um trabalho que contou com, primeiramente, a confiança da população em denunciar. Sim, certamente, né? É o que a gente sempre ressalta. Né? Se a população não fizer parte dela, é claro, a polícia vai trabalhar da mesma forma, mas é ideal que a população também participe, até porque a gente tem visto em algumas áreas de risco que os traficantes estão expulsando as pessoas de casa. Né? Então, que o cidadão de bem, ele participe, colabore, faça a sua denúncia, ligue 190 e confie no trabalho da Polícia Militar. Como foi essa operação que acabou sendo em 2 bairros, né? Sim, sim. Partiu de uma denúncia de um morador da região, né, indignado com o tráfico de drogas, e confiando no trabalho da Polícia Militar, ele fez a denúncia, nós fomos checar a denúncia. Né? No primeiro local que foi checado, foi encontrado uma parte do material, que vocês já visualizaram, certo? E um dos indivíduos, ele declinou um outro endereço, né? Que talvez pudesse ser que o restante do material tivesse escondido. Né? Nós nos deslocamos até lá e conseguimos localizar uma terceira parte do material, né? E retornando aqui para a área da Caucaia, nós fomos em outro endereço e localizamos o restante. Foi localizado colete, 2 pistolas, 2 revólveres, um calibre 12. Também tem 2 brasões da Polícia Civil. Possivelmente eles utilizavam para fazer roubos, né? Passando por policiais civis. Né? E vale ressaltar também que essa quadrilha, né? Que nós obtivemos informações, que eles, quando eles pegavam os inimigos deles, né, normalmente eles não levavam para algum local, aqui ermo, na Caucaia tem muita área rural, né, e executavam os seus inimigos, esquartejando seus inimigos. Ou seja, a operação não só foi importante pelas prisões, mas também a retirada de circulação de pessoas que estavam agindo com extrema crueldade aqui na região. Certamente, né, são 11 pessoas que foram retiradas de circulação. E, mais uma vez, eu volto a frisar, sem apoio da população, né, nosso trabalho ele fica um pouco mais complicado. Né? Com o apoio da população, a gente consegue atingir índices maiores. Tenente, a informação de que o interesse desse grupo, além da venda de drogas, seria utilizar o dinheiro da venda de drogas para se armar, para tentar ocupar áreas de outras facções. Essa informação, ela se confirma? Eles se utilizam desse artifício, né, de quanto mais, né, de poder aquisitivo, eles vão comprando mais armamentos, né, e intimidando os seus adversários para vender mais drogas, né, e perpetuar esse ciclo vicioso. A ajuda da população é fundamental, a gente sabe disso. E os moradores de um bairro de Fortaleza estão assustados com a quantidade de furtos e roubos na região. Um rapaz que foi trabalhar na área teve uma surpresa desagradável no final do expediente. Nem mesmo a movimentação de veículos de passeio, até mesmo coletivo,
inibe a ação de bandidos. Nós estamos na rua Estado do Rio, no bairro Pan-Americano. A partir de agora, vocês vão acompanhar imagens de uma ação criminosa que foi registrada exatamente aqui nessa rua, no trecho em que a nossa equipe de reportagem se encontra. Detalhe, em várias residências e estabelecimentos comerciais existem câmeras de segurança. Nem mesmo a movimentação e nem a presença dessas câmeras de segurança inibiram a ação criminosa de bandidos. Nas imagens é possível perceber que um veículo vermelho está estacionado. Aparentemente, nada anormal nesse veículo, mas logo em seguida, os homens começam a descer desse carro. Um vai em direção à motocicleta, o outro chega a passar com um capacete e o terceiro, que seria o motorista deste veículo, ele vai até um estabelecimento comercial e compra uma água, justamente disfarçando para não causar suspeita aos moradores que estão passando aqui na região. Logo que eles percebem a presença dessa motocicleta, eles vão até lá, quebram a trava e subtraem o veículo. Nas imagens não é possível perceber o momento exato em que a moto é subtraída, mas em menos de 5 minutos eles chegam no veículo, observam a movimentação e levam a motocicleta. Nós viemos aqui para conversar com os moradores da região e aqui tomamos conhecimento de que a motocicleta, que estava estacionada mais ali à frente, era de um pedreiro que deixou a moto justamente ali naquele ponto para realizar um serviço em uma das residências aqui da rua Estado do Rio. Depois de um dia de serviço, ele retornou para pegar a motocicleta e no local já não havia mais nada. Os moradores e comerciantes aqui da região comentam com a nossa equipe de reportagem que essas ações criminosas são quase que frequentemente. Seja a luz do dia, seja à noite, as pessoas não podem andar, sair de casa ou entrar em casa de maneira segura. De qualquer forma, é abordada por bandidos, seja a pé, seja de motocicleta ou até mesmo em veículos como esse que vocês observaram já nas imagens. Até agora, os 3 bandidos não foram capturados, não foram nem sequer identificados pela polícia. E ressalto que a Polícia Militar até passa por aqui, mas não é o suficiente. Existe, inclusive, a delegacia da área, que é o 11º Distrito Policial, que fica nesse mesmo bairro, no bairro Pan-Americano. Mas, infelizmente, nem a presença desta delegacia aqui nas proximidades chega a intimidar a ação desses bandidos, chega a inibir a prática criminosa. Vou conversar com um comerciante aqui da região, ele prefere não mostrar o rosto, mas relata pra gente os constantes assaltos aqui na área. Os assaltos acontecem aqui com frequência? Sim. A gente aqui trabalhamos assim, ó, na grade, porque não tem segurança. E na minha porta mesmo já fizeram um monte de assalto. E a luz do dia, à noite? A luz não tem hora não, toda hora. Eu mesmo já fui assaltado umas 6 vezes. 6 vezes? Roubaram o pneu do meu carro aqui na minha porta e é assim. Você soube da moto que foi levada aqui? Como é que foi? Um carro, ele dava volta ao quarteirão, aí em seguida tinha 3 elementos, aí eles desciam e um carro sempre dando apoio, aí levava a moto. Levou a moto e no bairro sempre está acontecendo, sempre do mesmo modo. Aqui a gente já tem, infelizmente, que conviver com essa violência, que eu acho que a justiça, as autoridades não estão dando mais conta. Um jovem foi morto a tiros instantes depois de receber uma ligação telefônica. A vítima era usuária de drogas e também estaria traficando. A praça da comunidade Carnaubinha aqui em Pacatuba é bonita, arborizada, bem cuidada, mas de nada serve este cenário se a violência acaba invadindo esse espaço. Foi o que aconteceu durante esta noite e acabou transformando esse cenário aparentemente bonito em algo muito feio. Nós estamos chegando a um cenário de crime, onde a Polícia Militar está trabalhando inicialmente aqui para determinar o que pode ter ocorrido antes e o que pode ter motivado a morte de um morador aqui desta comunidade. O garoto morava, inclusive, aqui bem perto deste ponto onde a polícia está concentrada. De acordo com as primeiras informações, ele recebeu uma ligação, saiu da sua residência e quando chegou aqui nas proximidades do calçadão da praça, ele foi atingido por vários tiros. Ele não resistiu. O corpo está logo atrás aqui desse arbusto e a polícia tem bastante dificuldade
com relação às características dos atiradores. Seriam 2 homens que estavam utilizando uma motocicleta e aguardavam o rapaz neste ponto. A identificação dele nos foi fornecida, Ronaldo de Oliveira da Silva, somente 20 anos. Ele nunca foi preso, nunca foi apreendido, não há nada no sistema no nome dele. Mas a polícia acabou apurando aqui neste cenário que ele poderia estar com envolvimento com drogas, entorpecentes, vendendo entorpecentes e também como usuário. A investigação vai determinar isso. É preciso que os investigadores possam realmente ter esse contato com a família que está do outro lado e também com a comunidade para determinar realmente este histórico. Mas a possível venda de drogas por parte dele pode ter atraído inimizades, concorrentes, e isso pode ter motivado a sua morte. A polícia também vai avaliar a possibilidade de ele estar com alguma dívida com fornecedores. É uma possibilidade neste mundo de entorpecentes, nesse mundo das drogas. Tudo vai ser analisado. A informação também que a polícia tem é que, inclusive, pessoas da família que estavam na residência junto a ele ouviram os tiros logo após ele sair de casa e, quando vieram à rua, já notaram, já verificaram a cena de crime. O jovem já deste jeito. Os atiradores fugiram logo em seguida e, como eu disse, há uma dificuldade nas características ou até mesmo na placa. Ninguém se tem, pelo menos não informou até este momento. Nós estamos em um equipamento público aqui, um local bastante visitado por toda a comunidade aqui do bairro Carnaubinha. Nós estamos bem perto também do centro, bem perto do hospital. O caso foi tão impressionante que não houve tempo de tirar o rapaz aqui para socorrê-lo. Ele morreu na hora. A partir deste momento, a perícia está sendo aguardada para determinar realmente o que pode, que tiros atingiram, que tipo de arma os criminosos tinham para executar este rapaz. A polícia acredita, sim, na contribuição da comunidade de forma anônima, é claro, já que nesse primeiro momento ninguém se apresenta como testemunha. A seguir, fachada de loja desaba em pleno centro da capital. O desabamento aconteceu aqui na Rua Assunção, no centro da capital. Nós estamos entre as ruas Pedro I com Pedro Pereira. O que a gente está vendo aí nas imagens do Valberto Costa são exatamente os escombros do que aconteceu. Já os detalhes. Faltando 7 minutos para 1 da tarde, uma reforma em um imóvel provocou um desabamento que atingiu outros 2 prédios. Um funcionário da obra saiu ferido e foi socorrido ao hospital. O desabamento aconteceu aqui na Rua Assunção, no centro da capital. Nós estamos entre as ruas Pedro I com Pedro Pereira. O que a gente está vendo aí nas imagens do Valberto Costa são exatamente os escombros do que aconteceu. O pessoal da Defesa Civil já está aqui no local devidamente isolado, né? A Polícia Militar chegou primeiro, fez isolamento diário até a chegada do pessoal da Defesa Civil. O que nos é contado a respeito desse desabamento? Estaria havendo uma obra exatamente nesse trecho aqui que nós estamos mostrando para vocês agora. A obra acontecia, a informação que nós temos é que a obra ela seria uma obra que tem uma pessoa responsável, mas existe aquela problemática do centro em que os prédios são prédios antigos, então a atenção para fazer qualquer tipo de reparo ela tem que ser redobrada, exatamente por causa da estrutura, né, que já é uma estrutura muito antiga. A informação é que em meio a essa obra hoje acabou acontecendo aí todo esse desabamento. Desabamento esse que acabou atingindo, né, outros 2 prédios, aí vocês estão vendo, né? Parte da estrutura do prédio do meio completamente também comprometida e a fachada do outro que também ficou comprometida. Tudo já foi isolado pelo pessoal da Defesa Civil. Existe a informação que uma pessoa teria saído ferida e essa pessoa seria inclusive funcionário da obra. Na hora em que o desabamento aconteceu, existiam várias pessoas trabalhando e muitas delas estavam nessa loja aqui do meio. E essas pessoas ficaram muito nervosas diante de toda aquela situação, mas já sabiam que isso poderia acontecer a qualquer momento. Quantas pessoas estavam trabalhando na obra? Não sei, sei que eu via tanta gente trabalhando nessa obra aí, mas a gente avisava, esse prédio vai cair, vocês vão derrubar esse prédio. Era mesmo que nada, não vai não. Não. Por que vocês achavam isso? Já? Tá mesmo. Vocês achavam que a estrutura já estava fragilizada? Por conta dessa construção. Da construção? Da construção. Já tinha quantos dias essa construção? Acho que estava mais ou menos com um mês. Um mês. Era.
A Defesa Civil, nesse momento, está aguardando o pessoal da perícia para que seja feito todo um trabalho, né, de local onde o fato realmente aconteceu. Estão esperando também a pessoa responsável pela obra. A informação é que foi ele que acabou socorrendo o funcionário no momento do desabamento. Estou esperando o retorno dele para que ele dê mais explicações aqui às pessoas da Defesa Civil. A gente vai conversar aqui com o Cristiano Ferre, ele que é o coordenador da Defesa Civil, e vai dar mais detalhes para a gente a respeito do que foi levantado até esse momento. Vocês ainda estão em meio ao trabalho de levantamento de informação, análise de local, mas num primeiro momento, o que foi que vocês puderam coletar desse desabamento, Cristiano? Bem, o que nós identificamos aqui foi uma obra que estava em execução, bem como também a falta de condições dos imóveis. São os imóveis antigos, sem os devidos reparos, que a gente pode presenciar e que você pode ver nas imagens, são justamente isso. Então nós fomos acionados para esse desabamento, a Polícia Militar fez todo o resguardo da área, a MC já fez a interdição do tráfego, e agora estamos aguardando a perícia para fazer o trabalho dele, ver a real causa daí, para que nós possamos providenciar a demolição desse local e a retirada dos escombros, deixando o local estável para que o proprietário providencie os reparos. Agora, a obra que estava sendo realizada, ela é uma obra legal? Tem uma pessoa responsável? Está fixado o alvará ali, um responsável, no qual já estamos verificando junto à regional a legalidade e quem era o responsável, o contato, para que seja apurada a real causa. Quantos imóveis acabaram sendo realmente danificados devido a esse desabamento? Bem, além dos que estavam em obra, mais 2. Então, 3 imóveis estão interditados. Vamos tentar deixar o local o mais seguro possível para que seja, pelo menos, liberado o trânsito da via, o trânsito da calçada, sem ter perigo a quem transite aqui ou quem trabalhe nessa região. Em relação a vítimas, feridos, foi o que vocês levantaram? Nós chegamos aqui e presenciamos um que já estava sendo removido do local pelo responsável da obra, no qual nós ainda não temos informação. Estamos tentando localizar ele, mas o pessoal que está na obra, não entendemos o porquê, não quer dar nem nomes, nem para onde foi levado o rapaz. Mas a informação que nós temos foi levada pelo responsável pela obra. Olha, foi preso mais um envolvido na chacina que vitimou 6 adolescentes internados em um centro socioeducativo. Os jovens foram retirados da unidade e executados na rua. O repórter Abraão Ramos tem detalhes. Enilson Germano Bevilacqua é o 7º adulto preso pela equipe da Polícia Civil através da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, para ser mais preciso, a 7ª delegacia que vem investigando o caso. Além do Enilson, outras 6 pessoas, 6 adultos foram capturados, foram presos no decorrer da investigação. Além disso, um menor foi capturado pela polícia. Essas pessoas são apontadas como participantes da chacina que aconteceu em novembro do ano passado, em que 6 menores foram arrebatados, foram retirados à força do Centro de Semiliberdade Marti Francisca, localizado no bairro Sapiranga. Os 6 jovens foram retirados da unidade e 4 deles foram executados nas proximidades daquele centro de semiliberdade. De lá para cá, a Polícia Civil, através da 7ª Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, vem investigando o caso. E como nós já dissemos, até então, 8 pessoas foram capturadas, 7 adultos e um menor. O último, exatamente este homem, Enilson Germano Bevilacqua, que foi preso no bairro Sapiranga, bem próximo do local em que tudo aconteceu. Ontem a gente deflagrou aí mais uma operação para efetivar 2 prisões, obtivemos êxito em uma. Na localização que a gente tinha desse investigado, a gente não conseguiu... a gente fez a busca e apreensão no local, mas ele não estava presente. Infelizmente, assim, a gente diligenciou ainda para tentar fazer a localização em outros possíveis locais em que ele se encontrava, mas nessa circunstância não foi possível. Mas a gente continua as diligências para identificar e conseguir localizar o restante do pessoal aí que foi envolvido. A motivação da chacina foi, principalmente, a questão da guerra de grupos rivais aí, né, que a gente tem em voga na cidade, e assim, mais a questão de demonstração de poder. Não houve uma motivação específica com relação a uma das vítimas, ou então a totalidade das vítimas. Até então, Enilson Bevilacqua, o conhecido Pezão, não respondia a nenhum processo na justiça. Ele foi autuado por homicídio qualificado. A polícia prossegue com as investigações a fim de descobrir de onde partiu a ordem para o crime e também capturar os demais envolvidos nessa chacina. Trabalho de investigação que está dando certo, né?
A seguir, imagens mostram a ação de bandidos antes de ataque a banco no interior do Ceará. Mulheres, idosos e crianças são rendidos por assaltantes armados. Esse é um dos próximos assuntos. Após o intervalo. 13h04. Gente, imagens da ação de criminosos em uma cidade do interior do Ceará mostram que os moradores de fato vivenciaram. Mulheres, idosos, até uma criança foram rendidos pelo grupo armado de pistola e até fuzil. Isso tudo aconteceu durante um ataque à agência bancária. Inclusive falamos sobre esse caso da edição de ontem do programa. Acompanhe agora os vídeos que o Barra Pesada teve acesso. É madrugada quando os bandidos armados rendem vários moradores. São mulheres, idosos e até criança. Todos são obrigados a obedecer à ordem dos bandidos. Acompanhe. Na calçada aparecem os primeiros reféns. Um homem armado com a pistola chega a atirar. Em seguida, mais reféns, entre eles um garoto. Uma senhora aparece sendo aparada por uma moça. Já uma outra câmera de segurança captou o momento que um dos bandidos caminha pela calçada de um estabelecimento comercial no centro da cidade. Com uma imagem parada, é possível identificar o tipo de arma que ele usa. É um fuzil. Com o rosto coberto, ele segue para um outro ponto da rua. Ainda na sequência, um carro estaciona do outro lado da rua. São vários homens. Um usa uma lanterna. Tranquilamente, eles permanecem no local, até que mais pessoas aparecem com os bandidos. São 6 reféns. Eles são obrigados a caminhar ligeiro. 3 bandidos armados estão com os moradores. Em seguida, um carro deixa o local e uma van. Van que, segundo informações da polícia, pode ter sido usada pelo grupo formado por pelo menos 10 criminosos no ataque à agência bancária. Vamos acompanhar mais uma vez as primeiras imagens, o momento em que os moradores estão com um bandido que está armado. Ele chega a atirar algumas vezes. Já em um outro momento, mais reféns. O que chama a atenção é que os bandidos não respeitaram nem mesmo crianças e idosos. Tudo acontece durante a madrugada. O tempo vai passando e os bandidos vão arquitetando mais uma ação criminosa. Os moradores acuados, muitos permanecem dentro de casa, já que existe uma sequência de tiros. A gente acompanha, inclusive, neste momento, a van que sai acompanhada de um veículo menor. A polícia continua as investigações. Até agora, ninguém foi preso. A ação criminosa aconteceu na madrugada de ontem na cidade de Vajota, no interior do Ceará. Além de armas de grosso calibre, os bandidos usaram explosivos. Os moradores de um bairro de Fortaleza há anos convivem com um rio de lama na porta de suas casas. A água do esgoto invade as residências, prejudica a qualidade de vida de dezenas de pessoas que moram na rua. E a nossa equipe foi ao local para mostrar a luta diária contra a sujeira e o mau cheiro. Cruzamento das ruas Areia Branca com Osmundo de Oliveira. Nós estamos no bairro Mucuripe e, em virtude de vários esgotos estourados, o que os moradores têm na frente de casa é um rio de lama. É isso que a gente pode mostrar para vocês aí na imagem do Valbert Costa. E nós estamos em uma via extremamente movimentada aqui desse bairro. Se vocês contarem comigo rapidinho aí, ó, a gente tem um esgoto entupido, Valbert, aqui. O outro, esse aqui. E o terceiro está transbordando. É exatamente esse que nós estamos mostrando para você agora. É um problema que não é novo, é um problema de pelo menos 4 anos, essa é a informação que os moradores nos repassam. E, a bem da verdade, esse problema ele não é resolvido por completo. A CAGES vem, faz com que essa água seque, mas, segundo os moradores, meia hora depois o problema retorna novamente. E aqui é água de esgoto, o mau cheiro é enorme. Agora a gente já está sentindo um mau cheiro, mas os moradores dizem que é pior ainda quando anoitece. Olha aqui, ó, a água de esgoto na frente das casas é uma constante. E desse outro lado, do teu lado esquerdo, Valbert,
nem na calçada você pode andar, porque a lama, ela sobe a calçada e entra na casa dos moradores. Essa residência aí que nós estamos mostrando, a lama na frente, ela pertence a uma senhora que está aqui do meu lado e a senhora não pode nem alugar suas casas. Não pode alugar, a pessoa só passa um mês e vai embora. Já está com mais de 3 anos assim. A pessoa paga o calção, a gente tem que repor o dinheiro do calção, porque a pessoa não consegue morar. Porque a lama, né? Ou seja, o que deveria ser um investimento para a senhora, acaba lhe dando prejuízo. Prejuízo. A pessoa mora, fica água, luz, porque a pessoa vai embora chateado porque não deu certo a moradia por causa da lama. Lama não, né? Fezes. Olha, essa senhora aqui, ela está em tratamento, né? E não poderia de maneira nenhuma estar sendo submetida a esse mau cheiro. Mas o que a senhora tem na porta da sua casa, infelizmente, há anos é isso aí. É, isso aí. Que ele disse que eu não posso sentir cheiro nenhum, nada de caatinga, nem ter muito contato com jeito, nem nada, por causa que eu não estou muito bem ainda, tá? Aí estou fazendo todos os exames de novo e está faltando a mesma coisa que eu estava sentindo. Acaba que a senhora não tem o que fazer, tem que ficar em casa. É, não tem pra onde ir. Tem que ficar em casa mesmo. E vocês já tentaram algum tipo de solução com a CAGES? O que é que acontece quando o pessoal vem aí diante das reclamações de vocês? A gente liga, né? Toda vez a gente liga. Não só eu, como todos os moradores aqui que passam por essa dificuldade. Eles vêm, aí o que acontece? Eles colocam lá a mangueira, né? Faz a sucção da sujeira, mas só ele virar as costas começa novamente. Isso não tá com 1 mês nem 2 meses, são de 3 a 4 anos que isso acontece. Olha aí, gente, os moradores resolveram se juntar exatamente porque esse problema é um problema recorrente e não é novo para eles. Cruzamento da Rua Areia Branca com a Rua Osmundo Cavalcante, aqui no bairro Mucuripe. Eles, desde a sexta-feira, que a situação piorou bastante, mas isso aqui para eles é recorrente. Eu falo sexta-feira porque é desde então que eles chamam a CAGES para, de novo, secar o local, mas a CAGES não atendeu. Então eles insistiram com a denúncia, chamaram a gente do Barra Pesada para vir mostrar a situação deles. O que eles querem é que o problema seja definitivamente solucionado, que uma obra de drenagem seja realizada para evitar que depois que a CAGES vem e seque, né, a situação meia hora depois volte a ser a mesma coisa. O mau cheiro é enorme, vocês veem aí que realmente está tudo entupido, isso quando não se fala da própria lama dentro de casa, na calçada de casa, ou seja, o que os moradores querem é uma solução efetiva para esse problema nesse cruzamento aqui no bairro Mucuripe. Olha, em nota, a CAGES informa que a situação no cruzamento das ruas mostrado aí na reportagem trata-se de uma obstrução na rede de esgoto. Esclarece que o fato volta a acontecer devido ao mau uso da rede de esgotamento. A companhia informa ainda que vai enviar uma equipe técnica ao local na tarde de hoje para ver se soluciona o problema. Mas alerta que a população evite despejar qualquer resíduo sólido nas tubulações. No mundo onde crescem as denúncias de abusos sexuais, a ponto de nomes famosos do cinema serem expostos publicamente, há casos que também surpreendem, como os ligados ao abuso sexual de menores. Adultos obrigando menores a realizarem uma atividade sexual inapropriada à sua idade. Isso vai desde o exibicionismo, carícias inapropriadas, violação, incesto, telefonemas obscenos, uso de crianças em fotografias pornográficas e a prostituição infantil. Toda vez que se ouve falar desses casos, como um que foi registrado ontem no interior, com a prisão do abusador, nos vem a lembrança de que todo menor que é sexualmente vítima disso cria sentimentos de medo, vergonha, perda de confiança em pessoas do mesmo sexo do abusador, sentimentos de culpabilidade, baixa autoestima, além de serem vítimas no futuro de casos de depressão e de ansiedade. E mais, as vítimas, quando são rapazes, jovens, acabam se tornando pessoas agressivas, podendo vir a repetir os mesmos comportamentos dos abusadores. É preciso denunciar todo ato que se constitua um abuso a menores, para que se crie uma espécie de rede de segurança a essa infância desprotegida.